Quarta-feira, 26 de outubro de 2021, programa de número 17 dos candidatos à presidência da República. Vocês estão ligados que o debate é já depois da manhã? Pois é, turma, aguenta firme que a parada é dura. Hoje teve pesquisa Genial Quest. Lula tem 48% e Bolsonaro 42%. Todo o campo foi feito após o episódio envolvendo Roberto Jefferson. E vocês sabem o que mudou? Lula oscilou um ponto para cima, dentro da margem de erro. Está tudo igual. É mais uma pesquisa que diz essencialmente que nesse segundo turno está tudo igual. A Quest tem feito também uma avaliação de likely voter, que é em essência um método para levar em consideração as possíveis abstenções. Lula teria, nesse caso, no final, 52,1% dos votos válidos, contra 47,9% de Bolsonaro. Ainda assim, ele ganharia. Todos esses dias do segundo turno, eu venho pedindo a vocês que assinem o meio. Existe uma conexão direta entre a qualidade de uma democracia e a variedade do jornalismo produzido dentro dela. O digital, ele só acelerou esse processo, porque esse ambiente aqui, do da internet, foi tomado por completo, foi tomado de assalto por um grupo político que quer fraudar o direito do cidadão de estar bem informado. Um grupo político que consegue fazer isso. Nosso trabalho no meio é tentar descobrir como fazer jornalismo de qualidade aqui, para entrar na briga de um direito que é de todo cidadão, que é um traço fundamental de qualquer democracia. É isso, o de se informar. Gente, são R$10 por mês. E vamos reagir? Então vem. Olha, gente, a propaganda eleitoral foi criada para apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT de Lula e Dilma, a inflação chegou a 10,6%, enquanto no resto do mundo era bem baixinha. Hoje, com pandemia e guerra, a inflação em quase todo mundo subiu muito, mas aqui no Brasil ela caiu 40%. Essa é a inflação do desgoverno do PT. E essa é a inflação gerada pela guerra e pela pandemia. No momento mais difícil, o presidente Bolsonaro conseguiu dar o auxílio emergencial e segurar o emprego do trabalhador. E agora que a pandemia ficou para trás e que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, o nosso presidente já garantiu que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação. Até porque, sem a corrupção da Petrobras, sobra dinheiro para aumentar o salário mínimo de verdade. Então, cuidado, porque se a corrupção voltar, o trabalhador pode ficar sem receber. E ainda nesse direito de resposta, eu quero dizer que o nosso presidente não criou a lei do sigilo de 100 anos. E hoje eu vou revelar para vocês. Essa questão do sigilo está na lei que foi criada no governo Dilma Rousseff, do PT, em 18 de novembro de 2011. O número da lei é 12.527. E outra coisa, o presidente Bolsonaro foi contra o orçamento secreto. Então vem cá, como é que o PT pode acusar Bolsonaro de criar o orçamento secreto se os parlamentares do próprio PT se utilizam dele? Olha só aqui alguns deles. Fabiano Contarato, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Flávio Nogueira, Leonardo Monteiro, Paulo José, entre outros. Essa é a verdade. Não se deixe enganar. Interessante isso, interessante isso. Vamos lá. Gente, tem um monte de distorções aqui, tá? A primeira é uma esperteza. No governo Lula e Dilma, a inflação bateu 10%. Aí quando você vai ver a tabela, não é no governo Lula e Dilma. É em 2015, no governo Dilma, que foi um desastre econômico. Tá? O governo Dilma foi um desastre. Não é à toa que ela teve a impopularidade que ela teve.
Mas não foi no governo de Lula e Dilma, foi no ano de 2015, no ano de 2016 do governo Dilma. Aí quando eles dizem, a nossa inflação até caiu, o governo está despejando uma quantidade de dinheiro que não tem, que em essência, para derrubar artificialmente a inflação, que em essência está contratando uma inflação ainda maior para o ano que vem. Então essa aparente queda de inflação, ela é uma mentira. Ela é uma mentira. Isso é a contratação de uma inflação maior no ano que vem, que vai dar trabalho pra cacete para presidente do Banco Central. E vai dar uma baita de uma discussão sobre como é que se faz política monetária para controlar a inflação. Mas, enfim, essa é uma discussão que, infelizmente, a gente só vai ter como travar depois da eleição. Isso posto, eu não lembro de alguma propaganda do Lula sugerir que o Bolsonaro tinha criado a lei do sigilo. A lei do sigilo, gente, lei do sigilo existe. Eu também não lembro dessa lei da Dilma, não. Provavelmente foi reedição de uma lei, porque você tem que ter sigilo de governo. O problema é como você emprega a lei. O problema é como que você, o que você decide declarar que está sob sigilo, entendeu? As contas do cartão de crédito do presidente da República, as contas públicas estão em sigilo de 100 anos. Entendeu? A investigação sobre o filho do presidente está em sigilo de 100 anos. A lei não obriga o presidente a declarar nada sobre sigilo. Ela dá a opção ao presidente que mantenha coisas que são de segurança, que tratam de segurança nacional sob sigilo, porque às vezes precisa. Quando ele começa a usar esse tipo de lei em benefício próprio, isso não tem nada a ver com a criação da lei. E por fim, essa questão do orçamento secreto. O Bolsonaro ele faz uma esperteza, que é o seguinte. Quando veio a sugestão de uso das emendas do relator, ele vetou inicialmente. Aí ele percebeu que ele ia se ferrar no Congresso Nacional. Por completo. Então o que ele fez? Tipo, 2 semanas depois, ele editou e assinou a instauração desse tipo da viabilização desse tipo de orçamento dentro do orçamento, dentro da lei de orçamento. Então, ele vetou, percebeu que ia dar problema ter vetado, ele próprio ofereceu. Isso foi em 2020. 2021, 2022, deixa rolar. Tá? Então, por fim, essa coisa dos parlamentares do PT. A gente tem muito pouca informação a respeito de que parlamentares receberam o quê. Veja, parlamentares terem pedidos para orçamento não tem, teoricamente, nenhum problema. O problema está no fato de que nós não sabemos que parlamentar pede o quê. Quem sabe isso, além de 2 ou 3 pessoas dentro da Câmara dos Deputados, a começar pelo Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, é o governo, porque é o governo que paga. O governo recebe e paga. Então, de vez em quando, eles ficam soltando essas coisas. Olha, tal parlamentar pediu. Tá. Pediu o quê? Pediu quanto? Foi pago? Percebe? Eles não falam isso. Por isso que é um orçamento secreto. A gente não tem como controlar para que esse dinheiro vai, em que esse dinheiro é gasto e até mesmo quanto que é desviado. Porque você percebe, foi gasto tanto com exame de HIV numa cidade que tem a metade dos habitantes do número de exames. Opa, tem um problema aí, vamos lá ver. Vocês entendem como é que se dá? Então, no fim das contas, a questão aqui não é Bolsonaro vetou e depois fez. Tampouco a questão é uma coisa todo parlamentar que usa é sujo. Não. Quem pediu o quê? O que foi pago? Quanto foi gasto? Conta, Bolsonaro. Conta. Você tem essas informações.
Nesses 4 anos, ficou muito claro que Bolsonaro não respeita o povo brasileiro. Um homem arrogante, desumano na pandemia e na economia. Bolsonaro foi testado e reprovado. O Brasil não cresce, o salário não cresce, mas os preços, especialmente dos alimentos, esses sim explodiram. A inflação é a mais alta em quase 30 anos. Nós pagando R$10 uma lata de óleo. A inflação dos alimentos. Percebe que tem uma esperteza aqui na maneira. Não é a inflação, a inflação dos alimentos. É de fato, tá. Vocês fazem supermercado, né? Eu faço. Gás cozinha R$130. Porque o quilo de carne tá 50 e a caixa de leite você não compra nem por R$49. Que você comprava num carrinho, você traz em uma sacola. Eu sou comerciante, na época do Lula, as pessoas compravam mais. O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo e com você andando de cabeça erguida diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer. Propostas do Lula para melhorar a vida das famílias. Salário mínimo forte é com Lula. Reajuste sempre acima da inflação para aumentar o poder de compra dos brasileiros e fazer girar a roda da economia. Os melhores aumentos que o aposentado teve foi no governo Lula. Desenrola Brasil é com Lula. Refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras para limpar o nome no SPC e Serasa. O povo brasileiro, ele honra o nome que tem e é uma questão de dignidade ter o nome limpo. Empreende Brasil é com Lula. Crédito a juros baixos para pequenos e médios empreendedores desenvolverem seus negócios e gerarem mais empregos. Se não der oportunidade para o microempreendedor, o Brasil não cresce. E vamos junto agora, Lula, lá. Quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Eu tô com essa impressão já faz uns dias. Isso eu acho que tem direto a ver com as pesquisas. Os programas entraram meio que num loop de repetição, né? Não está tendo... Como parece que não tem mais indeciso, como parece que não tem mais voto para pegar, porque já está tudo distribuído, está tudo cristalizado, eles ficam ali batendo na mesma coisa, na mesma coisa, na mesma coisa. O programa do PT era bem mais interessante antes, ele está ficando repetitivo. Sim, informativo, né? Olha, as propostas são essas, tal, e você fica batendo. E claro, alguém que esteja endividado, por exemplo, ou então um empreendedor que está precisando de uma grana para alguma coisa, aí olha para o programa e fica todo dia lá lembrando, antes do Jornal Nacional, né? Putz, isso aqui bem que era um quebra-galho para mim, putz, isso aqui bem que me ajudava. Mas é reforço de mensagem, em essência. É isso que eles estão fazendo no final. Mas vamos ver a propaganda negativa, tem cara de ser nova. Bolsonaro é assim. O que está ruim vai ficar pior. Essa semana vazou o plano do governo Bolsonaro pelo fim do reajuste do salário mínimo e da aposentadoria. Ministro Paulo Guedes admite plano para desvincular salário mínimo da inflação. O ministro da Economia confirmou que o governo estuda desvincular o aumento do salário mínimo e dos benefícios do INSS ao índice de inflação do ano anterior. Sabe o que isso significa? Depois de 4 anos sem aumento real, agora o seu salário pode ficar congelado. Tudo isso no meio da maior inflação de alimentos no Brasil desde 1994. Chega. Bolsonaro nunca mais. E tem essa outra função, né? Pegar as pessoas que não leem jornal, que não acompanham o telejornal e ficar explicando as notícias do dia anterior, né? Também é útil. Como é que... São essas coisas que acontecem, né? Tipo, como é que eles deixam... Tipo, tudo bem, já entraram num... Eu digo os bolsonaristas, né? Eles já entraram numa de mentir, né? Como é que eles deixam vazar quais são os planos reais deles? Porque... Enfim... Argentina, o candidato da esquerda apoiado pelo Lula também prometeu churrasco e cerveja para todos.
Alberto prometeu que ia ter carne para todos. Pobres eram 30% e agora estão em 50%. Estamos muito mal. Estamos com 100% de inflação. Bolsonaro é incomparável com o governo da Argentina. Foi pela vontade do povo e pela vontade de Deus que Jair Bolsonaro chegou à presidência. Para aguentar tanta pancada, só mesmo um homem de muita dedicação e muita força. O presidente Bolsonaro assumiu o país lutando pela própria vida. E ele venceu. Em seguida, teve que enfrentar o rombo deixado por 16 anos seguidos de descaso dos governos do PT de Lula e Dilma. Mas nosso presidente fechou o cerco, acabou com o desperdício do dinheiro público e com a mamata da corrupção. O presidente Bolsonaro também teve que lutar contra uma pandemia e foi o único que defendeu o trabalhador. Eu não vou fechar! Eu tenho minhas contas para pagar! Por causa disso, Bolsonaro foi perseguido pela imprensa. Mas hoje, todo mundo começa a entender que o presidente estava certo. Ele estava defendendo a liberdade e o sustento dos brasileiros. O Brasil é o país que se recuperou mais rápido dos efeitos de uma pandemia e de uma guerra e virou referência para o mundo. Eu não sei se o Brasil foi o país que se recuperou mais rápido. Ele foi o país que se recuperou mais rápido, essencialmente porque... Ele se recuperou muito rápido, essencialmente porque a gente vacinou, cara. A gente vacinou muito, a gente vacinou rápido. Não é graças ao Bolsonaro que o Brasil foi um dos primeiros países a poder respirar. É porque no momento que teve vacina, e a vacina começa com o João Dória em São Paulo, no momento que tem vacina, o brasileiro abraça aquele negócio com... Enfim, não é muito diferente nesse sentido do que o programa do PT. Eles ficam ali no mesmo rame-rame, né? Ah, Bolsonaro teve uma guerra, teve uma pandemia, ainda assim ele fez X, Y, Z. Ah, a herança maldita do Bolsonaro, né? A versão bolsonarista da herança maldita. Porque o PT de Lula e Dilma, eles fazem isso muito, Lula e Dilma, para lembrar que tem a Dilma, né? Porque o PT esconde a Dilma, e o PT tem mesmo que esconder a Dilma. Porque a memória do governo Lula é boa, a memória do governo Dilma não é. Mas é ficar batendo naquela coisa de... Estamos numa fase rame-rame. É engraçado que está acabando a propaganda eleitoral gratuita, né? E estamos no rame-rame. Mas vamos lá. Fazer mais coisa do que ele foi impedido de fazer por causa da guerra, por causa da pandemia. As melhores propostas estão do lado do Bolsonaro. Agora, com o Senado forte, o Congresso forte, ninguém vai segurar o Brasil. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele. Cara, são engraçadas essas coisas que falam, né? Porque Bolsonaro é um baita de um covarde. Um baita de um covarde. Ele é o primeiro a... Entendeu? Tem problema com o ministro? Larga. Larga. O que ele acaba de fazer com o Roberto Jefferson? Roberto Jefferson foi lá ser bolsonarista. Qual é a resposta do Bolsonaro? Não, quem responde com tira a polícia é bandido. Roberto Jefferson foi tratado como bandido porque ele é bandido. O Bolsonaro entrega as feras. A última coisa que ele faz é ser o tipo de chefe que protege as pessoas embaixo. Nada. Tratora. É ele e os filhos. É isso. É isso que importa para ele. E deixava você trabalhar. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Se no meio de uma pandemia e de uma guerra, o presidente Bolsonaro conseguiu colocar o país em ordem, presta atenção no que ele vai poder fazer por você num segundo mandato. Bolsonaro vai zerar o imposto de renda para quem ganha até R$6 mil. E para você sair do vermelho, ele vai ajudar a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Diz aí, presidente!
Você que deve, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Sabemos que são 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas. Se você tem uma dívida em outra instituição bancária, em outro banco, a Caixa pode comprar essa dívida tua e você vai pagar um juros bem menor. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira. Nós arrumamos a casa. Os combustíveis caíram de preço. Os produtos de cesta básica também. Assim sendo, nos sobra dinheiro para, mais do que prometer, ter a certeza que nós vamos majorar de forma real o valor do salário mínimo. Vai dar bom. Tem a bancada. É engraçado, né? Aí sai o plano do Guedes para desvincular completamente da inflação. E aí está lá na televisão, nós vamos aumentar o salário mínimo e tal. Agora você vê, a segunda vez que tem alguém falando, ele tem a maioria na Câmara, ele tem a maioria no Senado, ele tem a maioria na Câmara, ele tem a maioria do Senado. Eles estão batendo muito nisso, eles têm a esperança de que isso possa ter algum tipo de efeito, né? Mas o problema é esse, nada do que nenhuma das duas campanhas está fazendo tem efeito, nem Roberto Jefferson teve efeito. É aquela coisa, travou. Essa agulha não mexe faz 2, 3 semanas. É incrível, né? É incrível. A maioria do Senado, então dá para ir para frente. A campanha só faz crescer, o Brasil já decidiu e os apoios não param de chegar. Bolsonaro é o nosso presidente e eu tô com você, presidente. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz. Os apoios não param de chegar e são os mesmos apoios faz uma semana, né? Olha só. Vocês sentiram isso, né? São 90 milhões em ação para frente Brasil do meu coração. É muito interessante. Eles estão... Esse é o segundo ou terceiro programa que eles estão tentando colar essa coisa, né, da Copa do Mundo, da seleção brasileira com Bolsonaro. E o Neymar, evidentemente, é importante nessa estratégia. Essa música é quase um pra frente Brasil, né? É quase um pra frente Brasil. O que reforça uma coisa muito interessante que... Só ligando esses pontos últimos, você vê que o Bolsonaro gosta muito dessas imagens de concreto, né? A transposição do Rio São Francisco, a ponte sendo construída, essa coisa das obras e tal. Isso é uma estética que quando você junta aqui, era uma estética muito forte no governo do general Emílio Garrastazu Médici. Isso é total general Médici, um pouco o general Geisel também, que é essa coisa das grandes obras, né? A ponte Rio-Niterói, a Transamazônica, Angra, a usina de Angra dos Reis. O Brasil fazia... Itaipu. O
Brasil fazendo aquelas obras gigantescas e em cima dessas obras gerando um crescimento que também geraria uma inflação que ferrou com o país por 3 décadas. Mas 2 décadas. Não, 3 décadas, 70, 80, 90, até metade dos anos 90. E o Médici tinha muito essa estética de colar na Médici ali com um radinho, a pilha no Maracanã assistindo o jogo. Ele era Grêmio e ele era Flamengo, infelizmente, tá, gente? Mas é essa coisa dos times populares, né? E isso deve ecoar muito no imaginário do Bolsonaro, essa estética do governo Médici. Porque ele é um cara que gostaria muito de ser General Médici, né? Então, a impressão que eu tenho é que é uma tentativa de... É total uma tentativa, de certa forma, de recriar a impressão daquele Brasil ame ou deixo. Agora, eu não entendo nada de música. E aí alguém que entende de música vai ter que falar, porque eu não sei exatamente o que é isso. O Pra Frente Brasil é uma música que te deixa elétrico, te deixa... Essa aqui, embora seja, me parece, uma citação do Pra Frente Brasil, ela é não sei se é porque é um tom abaixo, não sei o que é exatamente que acontece nela, que ela te empolga, ela parece mais triste. Eu acho que erraram alguma coisa, não sei se tinham que ter chamado uma charanga, uma coisa, sei, Enfim. Até amanhã, pessoal.